Fala, meus queridos, vamos lá, fechamento semanal. O que a gente tem para analisar primeiramente? Vamos lá. Dentro do price action comum, e eu acho que vocês estão analisando que eu tenho feito muito mais price action ultimamente do que apenas uma análise de indicadores. Felipe, qual é a diferença de price action? Qual é a diferença de análise técnica padrão? Análise técnica padrão é aquela análise técnica que a gente mete um monte de indicadores, a gente trabalha de forma às vezes até exagerada com indicadores, e trabalha mediante aquilo que eles dizem. Price action comum usa o mínimo de indicadores possíveis. Acho que eu estou usando muito ainda. Geralmente eu desligo as bandas de Bollinger, eu deixei elas ligadas mais porque a gente vai tratar com elas daqui a pouco. Deixa eu deixar elas desligadas inicialmente. Então, o price action comum, ele analisa candles. Eu tenho estudado muito isso ultimamente e eu tenho gostado muito mais do que encher a tela de indicadores. Não, você não está errado se você faz isso, cada um analisa de um jeito, esse é o meu jeito de analisar. E analisando o price action comum, a gente entende o seguinte, vamos lá. Primeiro é que aquela nossa linha de tendência ainda existe, né? Tudo que a gente faz todo domingo, geralmente, traça os padrões, né? Que ainda se mantém, beleza? Então, essa linha de tendência aqui ainda existe, não deixou de ser uma preocupação, só que agora, como ela não foi mais interpretada como uma zona de suporte, que era o que eu esperava para iniciar operações de swing trade, ela vai e deve e pode ser interpretada como uma zona de resistência. O que corrobora para essa análise é basicamente, se nós traçarmos uma Fibonacci aqui de cima para baixo, a gente vai entender que próximo à linha de tendência é aonde se encontra 0,5. Na verdade é 618, fica bem mais funcional do que a 0,5. Então, de qualquer forma, aqui é um trade que a gente pode ficar de olho. Outra coisa, né, voltando ao price action comum, é quando nós analisamos movimento a movimento, beleza? Vamos lá. Depois da formação do topo, nós fizemos uma série de candles onde semana era execução, semana impulsão. Até que nós chegamos ao candle que nós fizemos três execuções seguidas, né, 3 candles de queda, buscando a proximidade com a média. Aí nesse momento, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos o que seria um fundo duplo no gráfico semanal. Consolidamos a região do rompimento, região essa que compreende a zona dos 25 mil dólares por unidade. Então, consolidamos com um fundo duplo acima dessa região. Né? Observa como o price action comum coloca essa zona como um fundo duplo. Né? Acho que se eu colocar no gráfico de linha, geralmente fica até um pouco mais visível. Olha lá. Fez um fundo duplo, claro. Com pavio fica muito mais visível. Observa, com pavio chega a tocar nessa região. O gráfico de linhas considera apenas o fechamento. Então, de qualquer forma, pode ser interpretado também como um canal aqui, né, no gráfico de linhas. Um canalzinho que foi rompido para cima. No gráfico de candlesticks, fica um fundo duplo, já que, visivelmente, nós temos o toque no pavio na zona dos 25. Então, fundo duplo, deixamos o candle de reversão e aí dá-lhe tendência de alta clara, certo? Deixamos um candlezaço de alta e aí novamente tocamos a zona dos 30 mil. Observa como houve múltiplas semanas de candles de indecisão. E aqui vai o grande alerta. Toda vez que você tiver 2 ou 3 candles de indecisão um do lado do outro, evite operar na continuação do movimento. Não é tão comum o gráfico subir, lateralizar com um monte de candle de reversão e depois voltar a subir. Geralmente ele entrega a queda. Né? Ele não costuma... Ó, aqui foi um exemplo. Ó. Ele caiu, candles de reversão infinitos, ele não continuou a tendência, ele reverteu a tendência. Então isso geralmente acontece e a frequência maior é a tendência a ser revertida e não rompida. Por quê? É simples, volto a dizer, tragam para a narrativa. O que são candles de reversão, igual foi essa cacetada de doji aqui? São momentos onde os tourinhos dividem força com os ursinhos e nenhum dos dois vence. Então subiu, o tourinho ganhou, depois o ursinho foi lá, jogou para baixo e no fim das contas o tourinho se recuperou, continua no mesmo lugar. Então se você tem um evento de neutralidade acontecendo, seja no topo ou seja no fundo, a probabilidade maior é que haja uma reversão. Por quê? Chegou em uma zona aonde
os tourinhos não conseguem fazer o gráfico subir e os ursinhos estão doidos para fazer o gráfico descer. Conforme isso vai acontecendo durante múltiplas semanas, a probabilidade maior é que haja a reversão da tendência e não a continuidade dela. Tá vendo porque que o price action comum ele é tão mais narrativo e plausível? Porque quando você conta a história do candle, você tem um entendimento muito maior do que está acontecendo em volta dele. E aqui nós iniciamos o que é um outro padrão gráfico do price action comum, que é o M. Não tem muito desenrolo aqui, é o M. Você vai ver que é literalmente um M que costuma desenhar-se no gráfico, que nada mais é, obviamente, um padrão de topo duplo com a perda de fundo. Eu trago para o gráfico de linhas porque é muito mais fácil para quem não tem o entendimento do candle visualizar o que eu estou querendo mostrar, né? No normal, nós vamos operar, obviamente, o gráfico de candlesticks. E o que acontece nesse cenário aqui? Quando há o topo duplo, né, nesse processo de possível M, e é diferente de um processo de tendência, foi lá, formou um topo duplo, pode voltar no suporte, depois voltar a subir. Isso aqui é um processo de tendência padrão normal. O processo do M é quando há uma impulsão muito forte e aí forma um topo duplo, que é um padrão de duas torres, né? E eu não vou fazer a piada que eu sei que você está imaginando do que acontece quando nós temos duas torres. Mas eu sei que você pensou nessa piada. Eu também. Mas não vou fazer, em respeito. E aí o que acontece aqui? Nesse cenário aqui, nós temos uma problemática plausível, que é o seguinte. Esse candle aqui, como ele foi um candle de impulsão muito grande, a probabilidade de nós testarmos o fundo desse movimento existe, que seria a região dos 21 mil. Por isso que eu não queria que aquela linha de tendência fosse perdida, porque aquela linha de tendência deixaria toda essa análise menos factível. Deixaria toda essa análise com menor possibilidade de acontecer. Nós já havíamos analisado isso, mas enquanto nós tínhamos a linha de tendência e a média permitindo uma alta no gráfico, essa análise aqui acabou virando algo que nós descartamos a princípio, mas nesse momento nós precisamos trazê-la de volta à realidade, que é o seguinte: o M ele pode ser completo e ele vai ser completo na zona dos 21 mil. Claro, isso aqui também pode ser um reteste de fundo, haja vista que o gráfico buscou a zona, ó, aqui, ó, olha bem aqui nesse canto aqui em cima, ele buscou a zona dos 25.601, então ele retestou a zona que anteriormente foi um suporte, inclusive a zona que formou um fundo duplo. Então ele retestou essa zona. Isso é bom, Felipe? Isso é bom. Então quer dizer que agora a gente pode encher a carteira de hold? Olha, errado você não tá. Afinal de contas, nós tivemos um candle que rompeu a média de volume. E eu gosto quando o candle rompe a média de volume porque isso sustenta a tese de que é um suporte gráfico. Então, comprar em uma zona do Bitcoin onde você teve um duelo gráfico entre tourinhos e ursinhos é inteligente. Afinal de contas, é um suporte. O que nós não sabemos é se esse suporte vai ter força para segurar o gráfico ou se nós buscaremos o suporte mais abaixo, confirmando um outro padrão gráfico, que é o M, e finalizando na zona dos 21 mil. Então, eu penso o seguinte: quando você pensa em operações de hold, eu acho inteligentíssimo acumular na zona dos 25 mil, 26 mil. Sim, mas obviamente não colocando todos os ovos na mesma cesta. Porque nesse cenário aqui, nós podemos iniciar um reteste pela média na parte de baixo, o que vai inclusive dar oportunidades de short no gráfico diário, um short muito mais estrutural que a gente vai conseguir levar por muito tempo, certo? E ele pode fazer esse desenho gráfico e aí sim continuar a tendência até a busca dos 21 mil. Então, como a gente obviamente abre aqui o espaço para a possibilidade de nós não sabermos o que o gráfico vai fazer, não é a gente que cria esse movimento aqui, a gente apenas analisa isso, eu canso de falar isso aqui também, a gente sabe que os possíveis sinais aqui são, ou a gente vai retestar essa média pela parte de baixo e a média tende a segurar o gráfico em uma primeiro toque sim, né?
ou a gente vem para buscar esse fundo aqui. De qualquer forma, não acho que deveríamos perder a oportunidade de acumular nessa zona de 25, 26 mil. Eu não acho que é inteligente para a gente perder essa possibilidade de acumulação, certo? Por quê? Porque mesmo que o gráfico vá fazer um topo descendente e buscar a zona dos 21 mil, eu continuo me atendo ao caráter cíclico que diz que o Bitcoin precisa subir pelo menos 300% antes do halving. Então a zona dos 45 a 50 mil dólares por unidade ainda está de pé. Então, eu fatalmente acredito que um toque nessa zona dos 21 mil, embora tenha sua probabilidade de acontecer, não vai ser um movimento continuativo de queda. A probabilidade hoje, ciclicamente falando, nos deixa entender que não é um movimento continuativo, ou seja, não vai cair para formar um novo topo descendente e continuar caindo infinitamente. Entendeu? Quer dizer, a probabilidade hoje não é isso acontecer. Então, respondendo a pergunta que eu mais recebi, Felipe, vamos de fato buscar a zona dos 12 mil dólares? A minha resposta é, ciclicamente falando e probabilisticamente falando, não. Ciclicamente falando, nós não deveríamos buscar a zona dos 12 mil dólares. E questão de probabilidade, nós também não deveríamos buscar a zona dos 12 mil dólares por unidade. O que não quer dizer que eu não terei meu capital para adquirir em 26, em 21, em 18 e em 15. Por quê, Felipe? Porque o fato de eu trabalhar com maturidade com o meu capital me faz não falhar em uma coisa chamada gestão de risco. E a gestão de risco é o seguinte, é o método que eu uso para adquirir ou vender ativos. E para adquirir ativos de hold no Bitcoin, eu tenho uma única premissa, que o Bitcoin faça suporte no gráfico semanal. Graças a isso, nós adquirimos aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui. Observa como em todos esses cenários, posteriormente, o que aconteceu? O gráfico subiu. E é esse o ponto. Adquira sempre que o Bitcoin formar suporte. Se você fizer isso, não tem como. Por quê, Felipe? Porque nós olhamos no range semanal, gente. Se a gente está olhando no range semanal, se isso aqui é o fechamento semanal, eu estou olhando para 2025, onde esse topo aqui vai ser história. Então, se eu estou olhando para uma range lá em 2025, eu tenho que agir pensando em 2025. Então, quando eu ajo pensando em 2025, eu não me importo em comprar em 26 mil e ver o ativo dar uma afundadinha. Porque se ele tocar em 21 mil, eu vou comprar de novo. E se ele tocar de novo aqui embaixo, eu vou comprar de novo. Por quê? Porque é assim que se faz quando o ativo é o Bitcoin. Então, respondendo a pergunta, nós podemos sim buscar a zona de 12 mil? Podemos. Seria um evento totalmente anticíclico? Seria. Pode acontecer? Bom, pode. Infelizmente, também não existe nada que impeça que um movimento anticíclico aconteça. Não existe um decreto assinado por todas as baleias do Bitcoin. Todas elas devem refazer os movimentos cíclicos anteriores do Bitcoin. Não existe. Então, se alguma delas, aquele grupinho de WhatsApp lá, quiser jogar o gráfico para 12 mil, eu e você não temos poder para impedir. Mas, antes que isso aconteça, o gráfico vai segurar em 25, vai segurar em 21, vai segurar em 18 e vai segurar em 16. E eu comprarei em todas essas zonas, sim. Porque lá em 2025 eu vou estar vendendo lucro disso aqui tudo. Então, é isso que você tem que pensar, certo? Porém, para você pensar em compra de curto prazo, eu diria que torna-se um tanto quanto atrativo, e o aplicativo está dando uma leve bugada, torna-se um tanto quanto atrativo quando você pensa que a banda de Bollinger, nesse momento, está fechando acima. Só que lembra do que eu falei, olha aqui, ó, múltiplos dojis e uma região de fundo. Então, fechamos o primeiro doji, fechamos o segundo doji, e detalhe, isso aqui
é uma inside bar. Então, fechamos uma inside bar, beleza? Isso aqui foi uma inside bar. Depois nós tivemos um segundo candle. Deixa eu até aproximar para ficar bem mais visível. Então, isso aqui foi uma inside bar, fechando fora da banda de Bollinger. E nós tivemos um segundo candle que rompe a máxima, mas também fecha dentro dos limites da inside bar. Então, quer dizer, essa limitação aqui, esse candle maior, ele está engolfando o terceiro candle seguido. Então, esse candle aqui, é o nosso candle gerador. Ele é o cara que está engolfando esse candle aqui e provavelmente esse candle aqui também. E aí a gente tem o seguinte problema aqui. Ele pode formar um N invertido. E aí a gente queria comprar esse N invertido nesse fundo aqui, que nada mais é do que um fundo duplo, né? Que vai corroborar para uma possibilidade de alta. Ou em algum momento ele vai criar um candle de expansão, que é o momento onde os tourinhos irão bater o martelo dizendo que ganharam a guerra. Então eu estou olhando para a máxima desse candle aqui, região dos 26.800. Para mim, qualquer operação pensando em swing trade será eventualmente no rompimento dos 26.800. Fora isso, eu não estou olhando para comprar pensando em 3 a 15 dias. Por quê? Porque nesse momento está tudo engolfando isso aqui e está fechando um monte de inside bar. Então, aumenta a probabilidade de reverter pelo menos até a média região dos 28 mil? Sim. Porém, eu não posso bater o martelo que isso vai acontecer, porque também pode fechar um fundo duplo. E se fechar um fundo duplo, aí sem dúvida a gente vai adquirir sim. Só que nesse momento nós não temos evidência nenhuma de alta, pelo menos não ainda, a não ser dojis se formando no fundo. Isso é uma evidência boa? É, mas ainda é cedo para dizer. Por isso que eu digo, como todos esses candles aqui estão sendo engolfados por esse meninão aqui, o rompimento dele é o que vai ditar para a gente, a curto prazo, que operações são factíveis. Até que isso aconteça, nós seguimos olhando apenas o semanal. Inclusive, seria muito interessante se esse semanal aqui fizesse um candlezinho de reversão. Se fosse uma semana bem amena, seria interessante pra gente se fosse uma semana porcaria e no fim das contas fechasse com um dojizinho aqui de fundo. Aí seria interessante. Seria um belo candle de reversão em uma região de fundo, uma região de suporte, banda de baixo de Bollinger, então seria bem legal pra gente um candle de reversão aqui, pra gente entrar tanto em operações de swing trade quanto comprar o nosso hold com, né, um pouco mais de tranquilidade. Mas no mais, fiquem com essa análise, esse M aqui ainda pode dar muita dor de cabeça e ao mesmo tempo não percam a oportunidade de adquirir visando 2025, certo? Estamos em uma belíssima área, eu não vou deixar essa oportunidade passar e se eu tiver que, obviamente, comprar mais embaixo, também farei. Só que eu sigo um segundo ponto de gerenciamento de risco, tá? E a gente termina o vídeo aqui. Primeiro fundo, eu compro apenas Bitcoin. Segundo fundo, eu geralmente compro outras criptos. Eu geralmente pago um pouco mais caro nas outras criptos. Por quê? Porque se eu tiver errado, beleza, eu adquiri Bitcoin. Bitcoin vai subir? Vai. Então, se eu tiver errado e essa zona aqui não segurar o gráfico, amanhã a gente estiver buscando a zona dos 20 mil, suave, eu comprei Bitcoin. Agora, se eu tiver errado com outras criptos, amanhã, enquanto o Bitcoin vai ter dampado aí 15%, outras criptos vão ter dampado quase 40%, 50%. Então, nesse momento de naturalidade, de neutralidade gráfica, eu prefiro esperar. Por que eu digo isso? Nesse fundo aqui eu comprei apenas Bitcoin. Eu fui comprar outras criptos nesse primeiro fundo aqui. E depois fui comprar outras criptos nesse fundo aqui, porque já era, né, fundo ascendente. Mas nesse fundo aqui foi exclusivamente Bitcoin. É isso que eu sigo. Tá aí pra você, certo? Se faz sentido, deixa o like, deixa também um comentário pra eu saber que fez sentido pra você. Isso é o mais importante de tudo. E é isso. E não esquece, pra você saber fazer tudo que eu faço, cara, link tá na bio. São mais de 20 horas de aula lá, 20 vídeos. E também segue a gente nas outras redes, porque tudo que a gente faz, a gente passa lá. Certo? É isso. Valeu. Ótima semana. Tamo junto.